Nilson, nesses dias a gente tem aprendido muito, né? As mensagens aqui, cada dia tem sido muito rica em termos de conhecimento e de revelação de Deus. A todos que antecederam o Marzinho, Deus trouxe uma porção de conhecimento e de preenchimento para as nossas almas, para os nossos corações e para as nossas vidas espirituais. Hoje não vai ser diferente, amém? A Bíblia fala que a palavra dele é uma fonte inesgotável. Quanto mais você busca nessa fonte, mais ela tem água para brotar. E hoje não vai ser diferente. Vai fluir água, vai fluir vida, vai fluir bênção sobre sua vida. Então nessa noite, estenda suas mãos para cá. E ao estender essas suas mãos para cá, você já vai estar abençoando o servo de Deus. E vai estar dizendo para você mesmo: Senhor, prepara os meus ouvidos, o meu coração. Eu quero continuar ouvindo a tua palavra nesse dia, nesse lugar, porque eu tenho certeza que o Senhor vai usar o teu filho poderosamente. Oremos então. Deus, olha aqui o teu filho, nosso co-pastor, nosso irmão Josimar. Eu tenho certeza que o teu filho já se debruçou no texto, na tua palavra, e pedindo a ti: Senhor, dá-me uma palavra, Senhor, me usa, Senhor, me ajuda, Senhor, me fortifica, Senhor, esclarece o que o Senhor quer falar nessa noite. E com certeza o Senhor falou com o teu filho, mas nesse momento, Senhor, ele está com uma bandeja, Senhor, a servir os teus filhos, e ele já se alimentou bastante, e nós agora queremos nos alimentar. A bandeja vai ser posta, já está posta, e vai ser passada aqui no meio da tua igreja. Que nós possamos, Senhor, estar pegando uma porção do teu Santo Espírito. Nessa bandeja vai ter alimento, Senhor, sobre o texto dessa campanha. Porquanto nós pedimos a ti que o Senhor use o teu filho poderosamente e repreenda, Senhor, toda a potestade, todo o principado, todo o espírito contrário à pregação desta palavra. Prepara os nossos corações, Senhor, e os nossos ouvidos para continuar ouvindo a tua palavra nesse lugar. E eu te peço, continua a usar o teu filho, em nome de Jesus, amém. Graças a paz, irmãos. Amém. Estamos felizes por estar aqui mais uma vez, para juntos adorarmos a Deus, né, irmãos? Adorarmos a Deus é o nosso papel nesse lugar. Nós, quando saímos da nossa casa, irmãos, é o único motivo concreto, o único motivo de nós sairmos da nossa casa para vir aqui nesse lugar é só para adorar a Deus. Não tem outro motivo a não ser adorar a Deus. E através da nossa adoração, irmãos, é que o Espírito dele começa a nos ensinar. Bendito seja o nome de Jesus. Como já foi falado aqui, irmãos, não é diferente. Desde o primeiro dia dessa campanha, desde as primeiras ideias que foi lançada para essa campanha. E antes de começar essa campanha, irmãos, muitas coisas aconteceram. Muitas coisas vieram a acontecer de forma negativa. Mas a prova é Deus, irmãos. Ele é quem nos guarda, é Ele é quem cuida de nós. É Ele que nos protege, quem nos segura e quem nos assegura. Louvado seja o nome de Jesus. Acredito eu, irmãos, que cada um que passou aqui tem uma história para contar depois. Antes de subir aqui, algo aconteceu. E comigo não foi diferente. Hoje eu tive uma forte dor no peito. Eu tive uma forte dor do lado direito. E cheguei aqui com minha cabeça quase explodindo desde 2h da tarde. Já tomei o medicamento, continua doendo, mas vai passar daqui para 9 horas. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes, irmãos, isso acontece para que
venha fazer nós pararmos, nós desistirmos. Mas a Bíblia ela é bem sucinta, ela diz que quem pega no arado não deve voltar atrás, né? Porque quem começou a boa obra, ele é fiel para dar continuidade, né, irmãos? Para dar crescimento. E Deus, irmãos, Ele chamou a nós, chamou a mim, chamou a você para essa grande obra. E muitos de nós, irmãos, muitas vezes nos sentimos incapazes. Senhor, eu não sou capaz, eu não tenho capacidade, eu sou muito pequeno. Isso é para outra pessoa, mas quando Deus ama, irmãos, Ele capacita. Quando Deus chama, Ele envia também. Quando Deus Ele chama, irmãos, Ele supre a necessidade. E lá na frente Ele dá o respaldo para nós sabermos o que fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Então, antes de eu entrar nesse texto, irmãos, eu quero agradecer a Deus. Louvar a Deus pela sua beleza, pela sua santidade. Porque Ele é o motivo de nós estarmos aqui nessa noite. Acredito eu, irmãos, e creio que os irmãos também concordem. Olha só que coisa gostosa, olha só que coisa boa, irmãos. Nós estamos aqui desde segunda-feira. E acredito eu que nenhum de nós aqui parou para reclamar ainda. Porque estamos na presença de Deus. E como seria bom, irmãos, se nós tivéssemos mais tempo. Como seria bom se nós tivéssemos mais tempo para entrar na presença de Deus. E aí nós íamos ver quão grandes coisas Deus iria fazer a mais na nossa vida. Jesus, nos seus evangelhos, Ele disse que nós devemos buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, não é verdade? Aí ele complementa e diz que as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quanto mais nós buscarmos a justiça de Deus, o reino de Deus, mais coisas serão acrescentadas na nossa vida. Mas ele deixou um recado, uma receita bem simples. Ele disse: olha, agora tenha cuidado, que no mundo você vai ter aflição. Mas eu tenho uma notícia boa para você. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, porque assim como eu venci o mundo, você pode vencer também. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, nós não devemos cruzar nossos braços de forma alguma. A tempestade vem o tsunami, vem o maremoto, vem a dificuldade, vem a desilusão, vem o questionamento, até nós pensarmos em pararmos e desistir. Quantas vezes não veio esse pensamento na nossa mente? De nós cruzarmos os nossos braços. Mas aprove a Deus, irmãos, e nós louvamos a Deus porque não cruzamos nossos braços, irmãos. Porque teve um homem que morreu na cruz de Calvário com braços abertos para salvar a mim e a você e a essa humanidade, irmãos. Jesus Cristo, Ele morreu de braços abertos, irmãos. Então quem somos nós para cruzarmos nossos braços? Se Ele, o Filho de Deus, Ele abriu os braços, irmãos, para morrer por nós. Bendito seja o nome de Jesus. Então, Ele não desistiu. E nós também não podemos desistir. Louvado seja o nome de Jesus. Então, eu louvo a Deus, irmãos, e agradeço a Deus por essa oportunidade. Eu louvo a Deus pela vida de todos vocês que aqui estão, de cada um de nós, irmãos, porque se estamos aqui é porque estamos acreditando em um propósito. A fé, ela foi gerada, agora falta o milagre acontecer. De segunda-feira para cá, muitas pessoas já têm bênçãos para contar. E acredito eu que até amanhã mais pessoas vão ter bênçãos para contar. Se não puder contar amanhã porque não deu tempo, mas conta a próxima semana. Porque o nosso Deus é o Deus de milagre.
O nosso Deus, Ele promete e não falha. Eu prometo, irmãos, e falho. Mas Deus não, Deus Ele promete e não falha, porque o nosso Deus, Ele é soberano. Bendito seja o nome de Jesus. Mas vamos lá, né, irmãos, o que interessa? Desde o primeiro dia, irmãos, nós pensamos em dar início a essa campanha de oração nesse texto de Neemias, a qual ele assenta no seu coração através de Deus, através do desejo de Deus, de conseguir uma solução, de conseguir um jeito de ajudar a sua família, ajudar o seu povo. E no texto inicial, irmãos, no capítulo 1, ele vai nos dizer que, no verso 1 diz assim, as palavras de Neemias, filho de Acalias: sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei pelos judeus que escaparam e restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, irmãos, nós vemos que Neemias, ele estava naquela fortaleza, servindo o rei. Ele servia o rei como copeiro, como todos sabem. E Neemias vivia uma vida boa, uma vida aconchegante, uma vida saudável, né? Porque Neemias, ele era judeu, mas ele não tinha nascido em Jerusalém. Neemias, ele nasce no cativeiro. E historiadores, irmãos, se puder, minha voz é muito ruim, se puder, eu acho que é grave, né? Grave é? Pronto. Senão eu mesmo fico com vergonha de ouvir a minha voz. Eu fico com vergonha de... Pronto, melhorou um pouquinho, foi. Aí você só faz baixar, né? Então, irmãos, Neemias, ele não nasce no cativeiro. Aliás, Neemias, ele nasce no cativeiro. Ele não nasce em Jerusalém. E historiadores dizem que ele tinha aproximadamente, naquela época, 30 anos de idade, quando ele estava servindo o rei naquele momento. E ele estava muito bem, obrigado. Não poderia muito bem ficar no lugar que ele estava. Mas ele recebe a visita de seus irmãos e faz uma pergunta. Aí ele faz essa pergunta e consegue um BO pesado. Ele poderia ter ficado calado, irmãos. Ele poderia ter recebido seu irmão e ter dito: olha, vamos aqui dar uma volta no palácio. Eu sou o braço direito do rei. Vamos dar uma volta aqui, ó. Aqui é meus aposentos. Essa comida eu como, essa bebida eu bebo. Eu tenho do bom e do melhor. Mas você observa, irmãos, que mesmo sem conhecer a sua nação, lá a 1.500 quilômetros de distância, ele tem o interesse de saber algo daquele povo, porque afinal é o seu sangue. E ele resolve perguntar: como estão meus irmãos? Como é que está o povo lá de Jerusalém? Como é que eles estão? Aí ele diz assim: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria. Olha só olha o primeiro impacto: miséria. Aí, e desprezo, miséria
e desprezo, dois problemas grandes na sociedade. Aí ele vai mais adiante e diz assim: e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Aí o homem não aguentou, pastor. Aí a Bíblia diz que ele e as pernas deles, quando ele ouve. Aí eu me lembro lá de Jesus lá na frente, que Jesus, quando ia curar, em alguns momentos a Bíblia diz que Jesus sentia íntima compaixão. É quando Jesus chorava. A Bíblia diz, e Jesus sentia íntima compaixão. E sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me. Ele não conseguiu ficar de pé. Aí, irmão, você observa que a partir desse momento, o desejo missionário é impactado no peito de Neemias. O desejo dele agora era de ajudar aquelas pessoas de qualquer forma, mas ele não sabia ainda. Porque afinal ele estava a 1.500 quilômetros de distância. Então ele não sabia, ele teria que buscar uma estratégia. Mas ele não poderia contar, irmãos, com as pessoas que ali estavam naquele lugar. E também ele não poderia se apresentar diante do rei de qualquer jeito, de uma hora para outra. Bendito seja o nome de Jesus. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, sentei-me e chorei. Aí você observa, irmãos, que o desejo daquele homem agora é como se fosse todas as pessoas daquele lugar fossem da sua família, da sua casa. Ele não conhecia, irmãos, porque naquela época, Jerusalém, naquela época, a cidade, como estava muito assolada, habitava ali aproximadamente 50 mil pessoas só. Uma cidade muito grande, porém com poucas pessoas. A grande maioria estava ainda fora, outros tinham morrido. E o restante que ficou, como diz o texto, em grande miséria e pobreza. Então, irmãos, a Bíblia diz que ele chora e lamenta por alguns dias. E estive eu jejuando e orando. O segredo da vitória de Neemias e o segredo da vitória minha e sua. Nós não estamos aqui, irmãos, nessa semana em vão. Nós não estamos aqui por acaso. Nós não viemos aqui, irmãos, só cumprir uma tabela. Nós não viemos aqui, irmãos, só para aparecer para o pastor. Nós não viemos aqui, irmãos, só para aparecer com uma roupa diferente, não. Nós viemos aqui, nós estamos aqui porque nós cremos que o mesmo Deus, irmãos, que deu aquele sentimento a Neemias, é o mesmo Deus que está hoje aqui no meio de nós e pode usar a mim, pode usar você, irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Sucedeu no mês de Quisleu. Aí eu fui pesquisar, irmão. Calendário judaico. Quisleu é novembro e dezembro. Isso aconteceu no mês de novembro e dezembro, porque conta 2 meses o calendário judaico. E a Bíblia diz que ele assenta, chora, lamenta, jejua e ora. Aí ele fica pensando: os muros fendidos, as pessoas em miséria e em desprezo. Louvado seja o nome de Jesus. E o sentimento de Neemias aflora. E aí, irmãos, nasce um líder. Ele não tinha sido ainda declarado líder, mas dentro do seu coração ele já era um líder.
Porque ele já tinha aquele sentimento de ajudar as pessoas. Ele já tinha aquele sentimento de empatia pelas pessoas. Ele queria resolver aquele problema. Ele sabia que os seus irmãos, a sua família, a sua nação estava padecendo de fome, padecendo de desprezo. Aí, irmãos, o interessante é que naquela época, 444 anos antes de Cristo, naquela época, o povo estava em miséria e em desprezo. Nós estamos em 2024, Sula. Será que tem alguém em miséria no nosso país? Será que tem, pastor? Será que tem alguém passando fome no nosso país, irmãos? Será que tem alguém padecendo de necessidade na nossa igreja hoje? Será que o porquê que nós pedimos 1 quilo de alimento não perecível para formar uma pequena cesta básica para doar para algumas pessoas é em vão? Então aquele mesmo desejo, irmãos, lá atrás é o mesmo desejo que aflora hoje no nosso coração. Então nós temos que entender, irmãos, que esse mesmo sentimento de ajudar, de resolver, de tentar colocar as coisas no lugar, é o mesmo sentimento que nós temos hoje na igreja do Senhor. A igreja séria, a igreja que prega a palavra e vive a palavra. O evangelho de Jesus Cristo, o verdadeiro evangelho é ajudar o necessitado, é visitar as viúvas, é visitar os enfermos. Lembra quando Jesus disse que não conhecia aquela pessoa porque quando estava preso ele não teve visita? Quando estava doente ele não foi lá? Quando estava com frio ele não foi lá colocar um cobertor? Louvado seja o nome de Jesus. Não se espante não, irmãos. Se Jesus quiser fazer você correr, Ele vai fazer. Agora eu não consigo. Louvado seja o nome de Jesus. Então, irmãos, o mesmo problema que existia naquela época, fome e miséria, desprezo. Quantas pessoas não tem na rua em desprezo, em situação de desprezo? Porque é uma diferença de pessoas miseráveis que estão passando fome e a pessoa que está desprezada. O miserável que está passando fome, alguém chega e dá uma comida. Mas o que está desprezado é aquele que você passa por ele e faz de conta que não existe ninguém ali. Aquele é o que está desprezado. E naquela época, aquela cidade estava com as pessoas miseravelmente desprezado. Louvado seja o nome de Jesus. Aí ele vai mais adiante e ele vê que as pessoas estão miseravelmente com fome, desprezado. Aí vai mais na frente e sabe que os muros foram fendidos. E os muros de Jerusalém, irmãos, daquela cidade forte, daquela cidade que foi 3 vezes destruída. 3 vezes destruída. A primeira construção foi em 586 a.C. Zorobabel leva a primeira leva de judeus. A segunda construção foi em 516 a.C. Aí vai Esdras, né, para reconstruir o templo. E agora Neemias é chamado para reconstruir a cidade. Olha a responsabilidade desse homem. Reconstruir agora a cidade. Os outros foram chamados para reconstruir um templo. E ele foi chamado para reconstruir a cidade, irmãos. Toda a cidade junto com o templo. Louvado seja o nome de Jesus. E aqueles muros, irmãos, eles tinham 12 metros de altura.
Agora você imagina, como a irmã falou, Neemias não ia descer do andame. Aí imagina você descer 12 metros de altura, pastor, para dar ouvido a um sem vergonha que vai passando do lado. Há um Tobias e há um Sambalate. Louvado seja o nome de Jesus. Eles já se levantaram, irmãos, grandemente aqui no meio de nós. Não é diferente do dia do passado. Eles já se levantaram no meio de nós. Eles já vieram na nossa porta. Mas é Deus que nos guarda. É Deus que nos protege. É Deus que nos dá força. É Ele que nos alimenta. É Ele que nos dá a estratégia. É Ele que nos dá entendimento, irmãos. É Ele que nos dá o conhecimento. Bendito seja o nome do Senhor. Essa campanha ela vai acabar, mas você vai sair daqui diferente. Essa campanha vai acabar, mas você vai sair daqui diferente, eu tenho certeza. Porque Deus, irmãos, Ele vai criar estratégia no meio de nós. Aquele que não tinha vai passar a ter. Aquele que estava buscando vai achar. Aquele que estava esperando vai chegar, irmãos. Agora tem que crer. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós temos que crer. Mesmo com a nossa pequena força. Paulo disse que quando estava fraco, aí que estava forte. Como é que pode, irmão? Negócio de doido. Estava fraco, pastor, e depois está forte. Ele quis dizer assim, ó irmão, eu estou fraco. Tão fraco, mas eu não desisto. Aí eu estou forte, eu não desisto. E muitas vezes aquele tem um que está forte e abandona o leme, abandona o barco. E mesmo na nossa fraqueza, irmãos, Deus nos aperfeiçoa. Ele vai nos dando estratégia. Ele vai colocando na nossa mente, irmãos, ideias para nós burlarmos, sobrevivermos nesse mundo que a Bíblia diz que jaz do maligno. Bendito seja o nome do Senhor. E agora os muros estão fendidos. 12 metros de altura. Um total de 4.018 metros quadrados de muralha. 4 quilômetros e 18 metros de muralha. Muralhas com 8,5 metros de largura. Agora você imagina um muro daquela altura, daquela espessura, cheio de fendas, cheio de buraco, cheio de falhas, ser restaurado, pastor, em 52 dias. Tem que ter a mão de Deus. Tem que ter a mão de Deus ali, irmãos. Então não se espante, irmãos, se em pouco tempo algo de bom da parte de Deus chegar na sua vida. Talvez você tenha procurado ou esteja esperando por muito tempo. E pode ser que Deus ele apresse, irmãos. E a sua bênção chegue o mais breve possível. Louvado seja o nome de Jesus. Mas aí, irmãos, levanta-se e a hora está indo embora. Agora levanta-se, irmãos. Neemias, como já foi falado aqui, irmãos, que significa aquele que consola, ou em outras traduções, o consolador. Um homem a serviço do reino de Deus. Um líder de valor, que se importou com a situação daquele povo. Aí agora ele busca recursos de Deus, recursos do céu. E o que é que ele faz? Ele vai orar e ele vai jejuar. Observe, irmãos, que isso é uma arma poderosíssima na nossa vida.
O jejum e a oração é uma arma poderosíssima na nossa vida. Se você nunca fez ou faz poucas vezes, irmãos, tente fazer pelo menos uma semana. Tente fazer uma semana. E você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Você vai ver coisa que você nunca viu. Porque Deus pode lhe dar visão. Você vai sentir coisa que você nunca sentiu. Porque Deus pode lhe dar sensibilidade. Louvado seja o nome de Jesus. E o jejum e a oração é a arma poderosíssima na mão do crente. Do crente fiel. Do crente que tem fidelidade a Deus. E Neemias tinha fidelidade a Deus. Neemias, ele tinha tanta fidelidade a Deus, irmão, mesmo não conhecendo aquele lugar, mesmo vivendo na vida que vivia, uma vida boa. A Bíblia diz, irmãos, que ele ora perante a Deus do céu. E ele faz uma oração muito extensa. Ele diz assim, irmãos: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Esteja, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti de dia e de noite, pelos filhos de Israel. Você vê que ele orava de dia e de noite, incansavelmente. Bendito seja o nome de Jesus. Aqui é outro segredo, irmãos. É a oração. E ele diz assim, olha: esteja, pois, atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo que hoje faço perante ti de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Ora, irmãos, você vê a intensidade do desejo do coração desse homem de ajudar aquela nação. Ele faz confissão dos pecados da nação. Por que não só dele? Mas aí, irmãos, é onde arde o desejo missionário, o desejo do pastor, o desejo do líder. Que pecaram contra ti, também eu e a casa do meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que vos ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os farei. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos e o teu povo, que resgataste contra a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome e fazer prosperar hoje o teu servo e dar-lhe graça perante este homem. Você observa, irmãos, que oração profunda. Você vê a profundidade dessa oração, ele intercedendo pela nação, irmãos. Ele se importando, pastor, pelo próximo. Quando nós vemos aqui, irmãos, nós muitas vezes querendo desenrolar algo, pastor, para ajudar uma pessoa, ajudar outra, mas está faltando ali, a gente pega, tira daqui e completa. Olha só o desejo daquele homem naquela época, de ajudar uma nação.
Bendito seja o nome do Senhor. Dá-lhe graça perante este homem. Aí ele diz, então era eu, copeiro do rei. Aleluia. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, a história, antes de Neemias, irmão, se apresentar diante do rei, a Bíblia diz que ele se assenta, que ele chora, que ele jejuma, que ele ora. E passam-se 2 meses. Passam-se 4 meses. Nós iniciamos a palavra, irmão, no mês de Quisleu, novembro e dezembro. No capítulo 2, sucedeu, pois, aí está certo, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. Mês de março e abril. 4 meses se passaram para poder Neemias se apresentar diante do rei. Porque ele não queria se apresentar de qualquer forma, de qualquer jeito. Ele queria se apresentar diante do rei, irmãos, e o rei imediatamente reconhecer que ele estava passando por um problema. E muitas vezes nós, irmãos, queremos apressar o barco e queremos nos apresentar diante de Deus de todo jeito. Mas por que aquela nação estava perecendo daquela forma, irmãos? Porque aquela nação, ela pecou. A Bíblia não diz que todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus? Pois bem, aquela nação peca e agora ela está sofrendo. Mas Deus, com a sua infinita misericórdia, irmãos, Ele vai levantando homens através das gerações, de gerações em gerações, levantando homens para dar continuidade com a palavra de salvação para aquela nação. E aqui a preocupação de Neemias era salvar aquele povo que estava perecendo. Você observa, irmãos, que através da oração, através do jejum, através da dedicação, Deus, Ele tem feito maravilhas no meio da nação, no meio do povo. Você observa que a rainha Esté, irmãos, ela livrou o povo do holocausto. Ela livrou a nação de um genocídio de um homem chamado Ramã. Porque ele convenceu o rei a escrever um edito real para que todos os judeus fossem exterminados. Mas a Bíblia diz que aquela mulher, durante 3 dias, jejuou e orou. Será que a receita de hoje, irmãos, é essa? Oração, jejum, e buscar a presença de Deus? Então, quando ela soube daquele problema que iria acontecer com a sua nação, e inclusive ela faz de tudo para se apresentar diante do rei. E prepara o quê? Um banquete. Depois ela pede para se apresentar diante do rei de novo. Prepara o quê? Outro banquete. Então não foi de qualquer jeito. Não foi de qualquer forma. Ela orou e jejuou. E Deus deu vitória àquele povo. Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus maravilhoso é esse, irmãos? Que Deus soberano é esse, irmãos? Que você ora, busca e Ele responde. O que foi que Ele falou para Jeremias? Jeremias, deixa de ser besta. Clama a mim que eu te respondo. Clama a mim que eu te respondo, Jeremias. Eu vou anunciar a tu coisa grande que tu nem sabe. Louvado seja o nome de Jesus. Clama a mim, basta só você clamar. Agora clamar de forma correta, da forma certa, não é de todo jeito.
Agora nós, irmãos, como queremos nos apresentar a Deus de todo jeito. Aí entra século e sai século. E continua a mesma coisa. E a Bíblia diz que ele era copeiro. E ele se apresenta diante do rei. E o rei diz: por que tu está triste? O que é que está acontecendo? Tu só chega na minha frente todo alegre, sorridente. E agora tu está triste por quê, rapaz? Aí ele já tinha se preparado. Já tinha se preparado diante do rei dos reis. Ele já tinha orado, ele já tinha jejuado, ele já tinha buscado, ele já tinha pedido pela nação. Ele disse: como é que eu não vou estar triste, meu senhor, meu rei? Se a nação, o meu povo, está passando fome, necessidade, está em miséria. A cidade que foi sepultada meus pais está em ruínas. Como é que eu não vou estar triste? Porque o rei pergunta a ele: isso não é tristeza de coração? Por que está triste o teu rosto? Você não está doente. Não é isso, senão tristeza do coração. E quantas pessoas, irmãos, estão aqui nesse lugar hoje? E tem pessoas distantes, que está querendo visitar e não consegue. Está querendo visitar e não pode. Tem o desejo no coração. A alma às vezes até chora. É verdade? Mas não consegue. Porque muitas vezes falta força. Mas aqui nós aprendemos, irmãos, com esse homem, a receita, a bula que ele programou, que ele escreveu para se apresentar diante do rei. Aí o rei, irmão, já se derreteu todinho. Disse: e agora tu quer que eu faça o quê, meu amigo? Você o que queres que eu te faça? Então, irmãos, quando nós se apresentamos diante de Deus, com sinceridade, com lealdade, com fidelidade, irmãos, Deus, Ele fala para mim e para você, diz assim: o que quer que eu te faça? Lembra daquele cego? Que Jesus chegou perto dele. Jesus disse: o que quer que eu te faça? Jesus já era acostumado, irmão, botar a mão e curar, falar e o demônio ir embora. Mas Jesus dessa vez fez uma estratégia diferente. Se eu vou perguntar: o que queres que eu te faça, meu filho? Ele disse: Senhor, que eu veja. Ele disse: então vê. A tua fé te curou, a tua fé te salvou. Vá em paz. E esse rei aqui, irmãos, Deus figurado, o servo e o rei altíssimo. O rei disse: que quer que eu te faça, Neemias? Ele disse: Senhor, agora rapidamente me dê carta, me dê provisão, me dê material de construção. Você observa, irmãos, que aqui ele era copeiro. Quando ele parte daqui, ele já é um missionário. Ele já é um pastor, com amor, dedicação às ovelhas, que ele ainda ia ver. Ele ainda ia chegar, irmãos. 7 meses de viagem. Ele foi lá, passou 3 dias e voltou. Depois ele viaja. E ele vai conhecer, irmãos, as ruínas daquele lugar. E eu não estou falando nada do que eu escrevi, pastor. Louvado seja o nome de Jesus. Deus é bom. A sua misericórdia é infinita.
dura para sempre. E Ele fala o que Ele quer. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. E a Bíblia diz, irmãos, que Ele vai. Por onde passa, Ele tem passe livre. E Ele chega naquele lugar. E a história e o texto vai nos dizer, irmãos, que os muros estavam fendidos. Muro fendido, falta de segurança. As torres estavam derribadas, falta de segurança, não tinha mais proteção nenhuma. Será que nós temos segurança, pastor, no nosso bairro? Será que a segurança pública é atuante no nosso país? Será que eu e você padecemos por falta de segurança, irmãos? Será que nós conseguimos andar com o nosso pertence à vontade no meio da rua? E naquela época, irmãos, não era diferente. A segurança não existia, porque os muros estavam fendidos. E mais adiante ele vê as portas queimadas, irmãos. As portas queimadas, irmãos, ali não tinha mais critério nem de entrada e nem de saída. Porque ali nas portas era onde os juízes julgavam. Os juízes, quando iam julgar alguma coisa, quando eles iam fazer um julgamento, eles ficavam ali na porta. Pegavam aquele rolo e ia ler a sentença. Ele ia julgar naquelas portas. E estava tudo derribado e queimado no fogo. O sistema judiciário estava falido daquela nação. E se nós formos observar no dia de hoje, irmão, o nosso sistema judiciário é confiável? Será que nós podemos confiar na nossa justiça? Nos juízes, nos magistrados? Mas existe um que está acima dos céus. É aquele que nós confiamos. O salmista disse que elevava os olhos para os montes, irmãos, que era de onde vinha o socorro. Você observa que esse salmo, irmãos, ele é um cântico em três estrofes, 3 turmas cantando paralelamente. O povo quando ia para Jerusalém adorar, ia uma turma na frente, nos vales, descendo nos vales ali. E ali ia muito ladrão, salteador, roubador, para assaltar aquelas pessoas. E eles tinham tanta convicção, tanta certeza que ia chegar em Jerusalém, que era no alto, que eles começavam a cantar: eu levo meus olhos para os montes, para o alto, que é de onde vem o meu socorro. Aí a turma do meio dizia assim: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aí a turma de trás dizia assim: ele não deixará vacilar o seu pé, porque o guarda que está lá na torre de vigia não dorme, e nem toscaneja. Louvado seja o nome de Jesus. E esse muro de Jerusalém, irmãos, tinha 34 torres, 12 portas, representando as 12 tribos de Israel. E das 12 tribos, 10 vão embora e 2 permanecem. E uma delas é a tribo de Judá, onde Neemias é descendente. E a Bíblia diz, irmãos, que um descendente de Davi, lá no futuro iria nascer. E ele nasce. Só que ele já não é mais o Consolador, ele já é libertador, Salvador, Jesus Cristo. Então, irmãos, a insegurança naquele lugar era terrível. E ele, juntamente com os seus irmãos e com as pessoas que concordaram com ele, começaram a construção daquele muro, a reconstrução daquela cidade,
Levaram madeira, colocaram portas. Aqueles muros, irmãos, eles eram feitos de pedra de calcário. E a Bíblia diz que eles começaram a reformar aquele muro. E ficava ali, irmãos, um trabalhando e outro olhando, dois trabalhando e outro pastorando ali, um com a ferramenta, outro com a espada. E ele não queria conversa, e os intrometidos vêm, irmãos, querendo atrapalhar a obra. Chega Tobias, Sambalate e o Gesem, os arábios, e começa a querer atrapalhar aquela missão. E ele diz: olha, não vai para lá porque eu estou fazendo uma grande obra. E nós estamos aqui nessa noite sentados, irmãos. Mas nós temos uma grande obra para cumprir. E aquele momento, irmãos, ali ele tem toda aquela dificuldade, ele constrói aquela muralha, redefine as suas torres, as suas guaritas, ele coloca porta na cidade, ele restaura toda a segurança, todo o sistema judiciário. Agora as pessoas já estão ali vivendo uma vida normal. E agora ele estabelece, irmãos, quem deve ficar ali, quem deve entrar ali, através de uma lista. Aí ele chama Esdras para ler aquela lista. E Esdras começa, irmãos, a falar de nome por nome das pessoas que iriam ficar na cidade. E ali acaba. Na altura do capítulo de número 6, irmãos, no versículo 15 ele diz assim: e acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul, agosto e setembro, 7 meses se passaram. Em 52 dias, e sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que havia em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Então, irmãos, nossa campanha se encerra amanhã. Bendito seja o nome de Jesus. E aqui, irmãos, acaba a missão. A missão de reconstruir aquelas muralhas, de reconstruir aquela cidade, de restabelecer segurança para as pessoas, de restabelecer paz para aquele povo. Mas aquela nação acaba, irmãos, e agora nós estamos aqui nos dias atuais e temos uma missão de restaurar nossos muros, restaurar nossas portas. Agora já não é lá naquele tempo físico, agora já é espiritual. Então, irmãos, que possamos nós absorver a cada dia graça, misericórdia, pedir a Deus que a sua glória ela venha resplandecer no meio de nós, que a sua graça e a sua misericórdia, irmãos, ela seja derramada sobre nós. Pedir a Deus que nós não venhamos tropeçar com o nosso pé em pedra. Pedir a Deus que nós não venhamos, irmãos, a desviar nosso olhar para a direita nem para a esquerda, e olharmos para o alto. Porque aquela nação foi, o livro ali se fechou, mas a Bíblia diz, irmãos, que Jesus ele vai voltar com poder e grande glória. A Bíblia diz, irmãos, que ele vem sobre as nuvens. Os que estão mortos vão ressuscitar, e nós que estivermos vivos subiremos juntos com ele para as nuvens.
E vai chegar um dia, irmãos, que vai ser aberto um livro. Vai ser aberto um livro, irmãos, e o meu nome e o seu nome tem que estar lá. O meu nome e o seu nome tem que estar lá, irmãos, porque se não estiver, foi em vão a nossa estadia nesse lugar. E vai ser aberto um livro, e vai chamar nome por nome: Andrei, vinde bendito de meu Pai. Toninho, vinde bendito de meu Pai. Vai ser chamado seu nome, irmãos. Vai ser chamado meu nome. Jesus, o próprio Jesus. E nós vamos estar junto com Ele, irmãos. E a Bíblia diz que nós vamos reinar com Ele. Eu e você. Mas para isso, irmãos, nós precisamos que nossos muros, as nossas fendas estejam tapadas, estejam restauradas. As nossas portas estejam intactas. Não tenha mais marca de fogo, de fumaça. A nossa cidade esteja sem entulho. Esteja limpa. Porque a cidade que nós vamos ver, irmãos, a Bíblia diz que é semelhante, é como, não é, como ouro, como jaspe, como cristal, como pedras preciosas. E a Bíblia diz que lá não vai haver choro e nem pranto. As coisas velhas, ó, caiu no esquecimento. Mas para isso, irmão, nós devemos estar preparados, eu e você, com as nossas estruturas espirituais restauradas, com as nossas estruturas espirituais intactas. E o segredo de Neemias, irmãos: jejum e oração. Louvado seja o nome de Jesus. Eu não sei se essa palavra agradou, irmãos, mas é essa palavra que o Senhor colocou no meu coração.